mudamos. E nós temos visto muitas vezes as pessoas, nós estamos vivendo uma inversão, onde muitas vezes as pessoas elas querem que a palavra de Deus se convertam a elas, mas elas não querem se converter à palavra. Querem que a igreja se converta ao seu pecado, mas não querem se converter à igreja. E a tendência é piorar cada vez mais. Infelizmente, essa é a tendência. Porque as pessoas querem que a igreja aceite os seus pecados. Não sei se vocês conseguem entender. E continuando agora no verso 3. Os rios levantam, Senhor. Os rios levantam sua voz. Os rios levantam o seu fragor. Esse verso está falando das vezes que nós se revoltamos contra Deus, das vezes que nós se revoltamos muitas vezes contra a sua palavra, contra as coisas que acontecem. Por exemplo, muitas vezes quando a gente está passando por um momento de dificuldade, ou quando nós recebemos um diagnóstico de uma doença, onde muitas vezes nos entristece. Então, como que nós passamos por essa dificuldade? Nós passamos por essa dificuldade dando glória a Deus ou reclamando, questionando: por que isso aconteceu comigo? Eu não merecia isso. Eu sempre estava lá servindo a Deus e o Senhor, Ele não me livrou. Então, se nós passamos por essa dificuldade dando glória ao Senhor, o Senhor, Ele é capaz de transformar todas essas coisas ruins, todas essas maldições em bênção, todo esse mal em bem. E muitas vezes a gente questiona também a soberania de Deus. Será que Deus realmente é soberano? Será que Deus realmente Ele se importa comigo? Será que Ele se importa conosco? Será que Ele está vendo tudo isso que está acontecendo na terra, que está acontecendo no mundo? E se Deus realmente Ele é soberano, se Ele reina realmente sobre o mundo, por que então Ele deixa acontecer tantas coisas ruins? Por que tanta guerra? Por que tanta fome? Por que tanta injustiça? Tanta morte? Onde Deus está? Quantas vezes a gente ouvimos as pessoas se questionar: onde Deus está? Por que Ele não faz nada contra tudo isso? E muitas vezes nós se sentimos abandonados, esquecidos por Deus. Mas o Senhor, Ele permanece sempre conosco. O Senhor não nos abandona nunca. E muitas vezes somos nós que abandonamos o Senhor. E todas essas coisas que acontecem no mundo, muitas vezes é pela própria ação humana. E no último verso vai dizer: verdadeiramente dignos de fé são os teus mandamentos. A tua casa convém
A fidelidade são os preceitos do Senhor. E o Senhor, Ele não é como os homens, que não têm palavra. O Senhor, Ele cumpre tudo aquilo que Ele nos fala, tudo aquilo que Ele nos diz. E nós temos que confiar na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos ensina o que é amar, o que é perdoar. É a palavra do Senhor que nos ensina a buscar o caminho que vai nos levar à salvação, que vai nos levar ao reino de Deus. Por isso nós temos que depositar a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança no Senhor. E muitas vezes nós procuramos viver uma vida abundante aqui na terra. Nós procuramos viver apenas assim uma abundância material. E o que nós precisamos fazer mesmo é buscar a abundância em Deus, a abundância no Senhor. E buscar a viver de acordo com o seu reino. Porque o reino de Deus, ele é para mim, ele é para você e é para todos nós. E o Senhor nos chama a viver junto com Ele no seu reino por toda a sua eternidade. E a oração do Pai Nosso, ela nos diz: vem a nós o vosso reino. E é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor para que nós possamos viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Porque o Senhor, tudo que Ele fez aqui na terra é ensinar o seu povo a buscar o reino de Deus. Porque o importante para Jesus não era curar, não era fazer milagre, mas sim ensinar o seu povo a buscar o caminho do reino e a viver com Ele na eternidade. Porque Deus é eterno, Jesus é eterno. E se nós buscarmos viver a sua palavra, nós também iremos viver com Ele na eternidade. E o Senhor, Ele não tem a necessidade, como diz o salmista, o Senhor reina com grande poder e majestade. Ele enaltece o Senhor. E o Salmo do 93, aí depois pula, vai do 95 ao 100, é enaltecendo o Senhor. E Ele não tem essa necessidade que nós dizemos que Ele é soberano, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso. Ele não tem essa necessidade, porque Ele sabe tudo que Ele é. Ele sabe que Ele é soberano, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso, que Ele é o único entre o céu e a terra, e que Ele reina sobre nós. O que o Senhor precisa é que nós rendemos louvores a Ele, para que assim, diante desses louvores que nós rendemos a Ele, nós aproximemos cada vez mais dele. Porque quando nós rendemos louvores ao Senhor, nós se aproximamos dele. A necessidade que Ele tem é de sentir
próximos dele. E o Senhor convida a cada um de nós a se aproximar cada vez mais dele. E eu convido a cada um a se aproximar do Senhor e dizer diante dele o quanto ele é maravilhoso, o quanto
E o Senhor reina.